Amados irmãos, a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Esta paz que excede a todo o entendimento humano. Eu louvo a Deus por suas vidas, fico feliz e fico grato pela participação de vocês no nosso canal, no nosso trabalho. Agradeço o carinho, agradeço os comentários, as participações de um modo geral. E desde já eu peço mais uma ajuda. Dá o seu like, se inscreve se você está aqui pela primeira vez, aciona o sininho para que você receba mais notificações e assim você estará ajudando a transmitir mais a palavra de Deus. É muito importante. A minha maior intenção, o meu maior alvo é justamente esse: transmitir a palavra de Deus às pessoas. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre a parábola do bom samaritano. E eu vou focar justamente no homem caído na estrada. Essa parábola, ela tem uma riqueza sem precedente. É de um ensinamento ímpar, que vai servir de edificação, de crescimento para a nossa vida espiritual, para que a gente possa aprender a caminhar como crente, a caminhar como servo. O Senhor Jesus, ele gostava muito de transmitir ensinos através de parábolas, através de figuras. Isso tem um porquê, isso tem um propósito. No próximo vídeo eu vou explicar isso, porque o Senhor Jesus não era claro nas suas mensagens, porque ele não era muito claro nos seus ensinos. Existiam certas parábolas ou certos ensinos que era de difícil compreensão. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, mas depois nós veremos isso. Agora, o que é que nos leva a nós meditarmos na parábola do bom samaritano? Eu vou ler com vocês o texto. A parábola é justamente uma resposta aos doutores da lei que perguntaram para Jesus quem era o seu próximo. Então ele começou a descrever essa parábola. Então eu vou ler lá em Lucas, capítulo de número 30, capítulo de número 10, e vou ler a partir do versículo 30. Diz o seguinte: E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também descia um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a carruagem, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 denários, e deu-os ao hospedeiro e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Amados, a cidade de Jerusalém, ela distava a 17 quilômetros de Jericó. Era uma descida. Uma descida que poucas pessoas se aventuravam a fazer, porque era um local muito perigoso. Os que eu fazia, sempre fazia em grupo, porque se não fosse assim, seriam assaltados.
Era um local difícil, era um local perigoso. Acontece que um homem, sozinho, resolveu descer de Jerusalém para Jericó e foi assaltado e foi espancado. Observa bem isso. Mas o que me chama a atenção nesse exato momento é quando o Senhor Jesus Cristo narra que pelo aquele mesmo caminho descia um sacerdote. De igual modo também descia um levita. Sacerdotes e levitas faziam parte do sistema religioso. Eram as pessoas chamadas para representar Deus sobre a terra. Eram pessoas que se encarregavam de transmitir a palavra. Eram as pessoas responsáveis pelos rituais no templo. Eram as pessoas que deviam cuidar do seu próximo. O que é que nós vimos? Numa linguagem mais simples, mais popular. Eles cortaram o caminho. Eles viram o homem caído na estrada e cortaram o caminho. Todos dois. O levita e o sacerdote. O que é que eu aprendo com isso? O Senhor Jesus, na sua visão profética, na sua visão presciente, ele estava vendo, não somente naquele momento, mas estava vendo o atual sistema religioso. Só tem aparência, só tem capa, porque servir a Deus é servir ao próximo. O que é que nós vemos nesses últimos momentos? Um sistema mercantilista, um sistema avarento, um sistema ganancioso, um sistema que só pensa em si em detrimento do seu próximo. Essa é a realidade. Religião. São homens religiosos. O Senhor Jesus não está interessado, nem está procurando religiosos. Ele está procurando pessoas transformadas pelo Espírito Santo. Ele está procurando pessoas nascidas de novo. Porque o sistema religioso é isso. O que é que nós vemos atualmente? Grandes templos, grandes pastores, grandes mestres, pregando a palavra entre aspas, que só tem aparência. Nós temos um exemplo recentemente. Pastores desviando o verbo. Que vergonha! Que tristeza! Que escândalo! Pastores desviando verbas da educação. Pastores que desviam verba da saúde. Pastores que se envolvem, que se metem em política, que nada contra, nada errado, mas que pelo menos seja crente. Seja honesto. Represente aquele que te chamou para essa grande obra. Represente o Senhor Jesus Cristo. E não seja instrumento de escândalo para os demais. Aqui está sendo muito bem representado o sistema religioso. Eles não se preocupam com o que estão caídos. Quantas pessoas está caído à margem da estrada, sob o olhar indiferente desse atual sistema religioso. Eles estão caídos na estrada da vida, por falta de assistência espiritual, por falta de assistência econômica e social, porque esses levitas e esses sacerdotes estão pensando somente no seu bem-estar e da sua família. Não se preocupa com os demais. As pessoas continuam caídas à margem do caminho, à semelhança daquele que literalmente, conforme conta Jesus na sua parábola, literalmente ele foi assaltado, foi espancado e jogado à margem da estrada, e aquele que devia ajudar,
aquele que devia lhe dar assistência foi justamente o que se desviou para não ajudar. A mensagem é muito clara. A mensagem é muito simples. A Bíblia nos ensina a cuidar dos necessitados, principalmente os domésticos na fé. Porque aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Eu estou falando em assistência física mesmo. Não é somente a espiritual, não. A assistência física. Crente passando necessidade, morrendo de fome dentro das igrejas, sem que esses líderes religiosos tenham a sensibilidade de ajudar. Onde é que estão as igrejas para dar assistência às vítimas lá da enchente em Santa Catarina? Onde é que estão as igrejas para dar assistência aos refugiados da Ucrânia? São poucas. Nós temos tanta igreja, apenas aparece uma ou duas denominações, um ou dois pastores que se encarrega de fazê-lo, enquanto a grande maioria, a semelhança daquele sacerdote e daquele levita, corta caminho, se esquiva, se desvia para não ajudar o seu próximo. Sabe o que é isso? Isso não é evangelho, isso é religião. E religião não interessa ao Senhor Jesus Cristo. O que é que nós estamos fazendo para ajudar as pessoas caídas na estrada? Estamos lançando o olhar indiferente para ele? Estamos cortando o caminho? Dando desculpas? Não posso, não tenho, a igreja não tem condição, eu não tenho condição, mas tenho condição para comprar carros importados, helicópteros e navios. Mas tem condições para comprar roupa de marcas. Mas ao pobre caído à margem da estrada, você é indiferente. Estes são as vergonhas do Evangelho. Evangelho é prático, eu sempre digo isso, eu sempre comento isso. Evangelho não é discurso. Evangelho é prática. Evangelho é assistência. Evangelho é entrega. Evangelho é doação. E o que é que nós estamos fazendo, nossos irmãos? Quantos dos nossos irmãos estão caídos à margem da estrada, enquanto as lideranças religiosas o ignoram? Aí nós vemos outros ajudando em nosso local. Que vergonha, que decepção. Outros ajudando em nosso lugar. Enquanto a gente prega um evangelho de amor, onde é que está o amor? O amor é prático. Prega-se tanto amor, amar o próximo, amar o próximo. Estamos amando ou estamos tirando do nosso próximo? Quando alguém desvia dinheiro da educação, vocês imaginem isso, desviar dinheiro da educação, isso é deprimente, isso é vergonhoso, isso é triste. Isso pode ser feito por qualquer um, menos por pastor. Mas é o que vemos aqui. Levitas e samaritanos. E quando não fazem isso, apenas ignoram. Tem muitos que não desvia, não tira dinheiro, não rouba, mas também é indiferente. Deixa as pessoas caídas à margem da estrada. Eu nunca vi tanta indiferença no meio evangélico, entre aspas, porque os evangélicos verdadeiros, eles sim ajudam, não somente pregando a palavra, pregando uma mensagem de amor, mensagem de transformação, mensagem de carinho, mensagem de afeto, mas também ajudando com os seus bens, ajudando fisicamente, com alimento, com roupa,
porque nós ainda estamos na terra, nós ainda estamos nos nossos corpos físicos e precisamos também de elementos físicos. Não é somente assistência espiritual, não. É preciso que a gente comece a entender qual é a verdadeira mensagem do Evangelho, qual é a mensagem da cruz. É a mensagem de ajuda ao próximo, é a mensagem de entrega, é a mensagem de doação. Quando ele citou na parábola a questão do bom samaritano, quem eram os samaritanos? As pessoas mais desprezíveis, aquele que eles achavam que não servia para nada, mas foi justamente esse que se moveu de íntima compaixão e ajudou o próximo. Aquele que era desprezível, aqueles que não davam nenhum valor, aquele que o povo não se interessava, ninguém se interessava com os samaritanos. Ninguém dava atenção para o samaritano. Esse samaritano está representando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E vamos ver o que é que ele fez. Ele pegou o homem, levou para a estalagem. Sabe o que é essa estalagem? A igreja do Senhor Jesus Cristo. É lá que se cuida dos feridos. É lá que se deve cuidar dos caídos. É lá que se deve cuidar dos que estão passando por privações, por necessidades físicas e espirituais. Será que nós estamos exercendo nosso papel? O Senhor Jesus Cristo, ele narra aqui que esse samaritano moveu-se de íntima compaixão. O evangelho é esse. O evangelho é quando a pessoa se move de íntima compaixão pelo seu próximo. Foi assim que fez o samaritano. Levou o caído até a hospedagem e cuidou dele. Agora eu posso ver uma outra mensagem dentro desse, ou melhor, um outro ensino dentro dessa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Quando ele levou para a estalagem, segundo diz o texto, ele falou, cuida dele. Este é o dever. Não foi o samaritano quem cuidou, não. Ele só entregou na estalagem e disse, cuida dele. Mas fez uma promessa. Que promessa maravilhosa, que promessa linda. Quando o que você gastar com ele, eu te recompenso. E entregou 2 denários. Naquela época, 2 denários representam 2 dias de trabalho. Esses 2 denários falam muita coisa. 12 dias de trabalho fala muita coisa. Isto aí é uma mensagem profética. 12 dias. São 2 dias proféticos. Um dia representa 1000 anos. Isto é, 2000 anos. Ele deu para que a estalagem versus igreja cuidasse dos necessitados. 2000 anos ele atribuiu à igreja. Agora, uma outra observação. Ele disse, olha, se eu demorar mais um pouco, eu te recompensarei quando voltar. Grifem esse voltar aí. Quando eu voltar. Será que nós já captamos a mensagem? Quem é o samaritano? Jesus Cristo. Quem é a estalagem? A igreja. Quem são esses 2 dias de trabalho?
o dia, o tempo que Deus deu para a igreja atuar. 2000 anos. Mas ele fez uma observação. Primeiro, ele disse que ia compensar pelo serviço prestado, o trabalho não é em vão, e depois, se ele ultrapassasse o tempo, ele recompensaria a si mesmo. Vamos entender que esses 2000 anos atribuídos à igreja já passaram. Nós estamos nos acréscimos. E será que nós estamos cuidando do necessitado? Agora a mensagem é essa. Nós estamos nos acréscimos. O Senhor Jesus Cristo voltará. Quando ele voltar, ele vai recompensar. Ele vai recompensar o trabalho executado durante esses 2000 anos, o serviço prestado ao reino de Deus, e o tempo que nós ultrapassamos a este 2000 anos não vai ficar inútil. Ele vai recompensar também. Agora importa que façamos o que ele mandou. Cuida dele. Estamos cuidando? Que o Senhor bendito, que o Eterno, possa fazer-nos entender a sua grandiosa mensagem. Que Deus vos abençoe e que essa palavra magnífica, grande e transformadora possa ser o norte de nossas vidas.